Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite. Amém, meus irmãos. Mais um dia, glória a Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou, né? Jesus é bom. Estou com a Bíblia aberta aqui em Mateus 19, onde a palavra do Senhor diz assim: Aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia, dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muita gente, curou ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-se e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto: Deixará homem, pai, mãe, e se unirá sua mulher, e serão dois em uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Disseram-lhe eles então: Por que mandou Moisés dar-lhe a carta de divórcio e repudiar? Disse-lhe ele, Moisés: Por causa da dureza do vosso coração, vós permitiu repudiar vossas mulheres, mas só ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Glória a Deus, né, meus irmãos? Mais uma fala de Jesus, né? Mais uma vez o Senhor está nos ensinando, falando conosco, né? Tirando nossas dúvidas através da palavra. Como eu costumo dizer, a palavra de Deus nos ensina tudo, né? Aqui é sobre a carta de divórcio, que na época de Moisés, na lei de Moisés, os homens poderiam se separar das suas mulheres, né? Como o Senhor, como Jesus aqui se refere, por causa da dureza do coração do povo. Mas com a lei de Cristo passou a ser diferente. Com a lei de Jesus foi diferente. Porque a lei de Moisés ficou para trás, né? O Velho Testamento. E a gente vive o Novo Testamento. Então o Senhor fala, né? Que o que ele une, o homem não separa, né? E o Senhor fala que a gente não pode se separar, tanto a mulher como o homem, por causa de qualquer motivo, por causa de qualquer coisa. O Senhor, ele só condena se você se prostituir, né? Aí você pode sim se separar da sua mulher ou a mulher do seu homem. Porque o Senhor condena, né? Abomina a prostituição ou o adultério, né? Mas se você está nos caminhos do Senhor, você é uma serva de Deus, um servo do Senhor, está casado, se já vê em seus pensamentos se separar por causa de alguma situação, por causa de uma tribulação, eu não sei como é a vida de vocês, o casamento de vocês, mas não deixe esses pensamentos ir mais fundo com vocês. Ora a Deus, quando tiver uma situação, uma chateação, uma desavença dentro de casa, joga por terra esses pensamentos porque não é de Deus, né? Porque Deus, ele fala, Jesus fala que o que Deus une, o homem não separa. Então quando a gente discute com o nosso marido, ou o marido discute com a esposa, temos que sentar, conversar, se resolver. Não tem nada de se separar, porque não foi para isso que o Senhor nos chamou, para casar e se desfazer casamento. Porque Ele uniu, Ele
ele mesmo fala, o que Deus une, o homem não separa. Então a gente pode se chatear, pode discutir, temos que nos resolver uns aos outros. E nada desse pensamento de se separar. Porque hoje, né, o que a gente mais vê, meus irmãos, minhas irmãs, é casais se separando. Mesmo servindo a Cristo. Não estão preparados, os jovens de hoje, que querem casar a qualquer custo, né? Não se prepara para uma maturidade, não busca entendimento da palavra, acha porque está na igreja, porque está servindo a Cristo. A primeira que se engraça, se interessa, já quer casar, já pensa logo em casar. Mas isso é um assunto que tem que ser bem analisado, tem que orar bastante, orar a Deus. Vocês, varão, que é solteiro, é novo ainda, pense em conhecer sua varoa, pense em se casar. Vai amadurecendo primeiro no assunto, na situação. Vai orando a Deus. Vai colocando nas mãos de Deus a tua varoa. Vai colocando na mão de Deus o teu varão. Espera o tempo do Senhor. Espera o tempo certo. Porque na hora certa Deus vai enviar o teu varão. Na hora certa Deus vai enviar a tua varoa. Não seja apressado, não se antecipe. Não é porque a tua irmã é serva de Deus igual a você, que aquela serva ali vai ser a sua esposa. Ora a Deus antes. Bota nas mãos do Senhor. Espera uma direção de Deus. Porque casamento é para a vida toda. Quem serve a Deus, que quer se casar, a gente não pensa em casar para se separar, que o servo de Deus não vai se juntar, não vai se unir para se separar. Então, é casamento para a vida toda, né? É a lei de Deus, né? Então, quando a gente está nos caminhos do Senhor, vivendo na obediência de Deus, obedecendo a palavra, temos que fazer tudo certinho, esperar o tempo de Deus, orar em cima daquilo, né? Daquela situação. Não é a primeira que aparece, você já vai logo dizendo que é de Deus. O primeiro que aparece, você já vai dizendo que foi Deus que enviou para você. Porque depois que você casar, que aí você vai começar a ver os defeitos e as qualidades, você pode não gostar, não aceitar, e aí você vai ter vontade de se separar. E aí não pode, se não for por essa situação aqui que a Bíblia fala, né? Por prostituição ou adultério, você não pode se separar. Se seu marido for chato, você vai ter que aguentar. Se ele for falastrão, você vai ter que aguentar. Se ele for cheio de pegue não me toque, você vai ter que aguentar. Porque é a lei de Deus. Esses motivos não te levam à separação. Então, quando você pensar em casar, em se ajuntar, né? Casar com teu varão ou tua varoa, ore a Deus, não se adiante, espere a Deus, o tempo certo de Deus. Você que é convertida, que seu marido, você se converteu e seu marido ainda continua ímpio, também não se separa, porque você conheceu ele e foi ímpia, depois que você se converteu. Ore a Deus pela convenção dele. Vai buscando ao Senhor para ele se converter. Vai pedindo a Deus, orando a Deus, para que ele também se converta, né? A mesma coisa é a mulher. Se o varão é casado e se converteu e a mulher não é convertida, ore a Deus também para ela se converter, né? Para ser uma serva do Senhor também. Mas não se separem. Se você tem um casamento, você é uma serva de Deus e seu marido está fazendo, acontecendo, aprontando, não debata, não briga, porque ele é ímpio. Você tem um pensamento diferente dele, você é uma serva de Deus, conhece a lei de Deus. Não obriga nada, não força nada, ore ao Senhor pelo teu casamento, para restaurar teu casamento.
Ora ao Senhor, não deixe o inimigo destruir teu casamento, teu lar. Continue sendo a mulher de Deus que você é, mas vai orando por ele, para ele se converter, né? Você que é varoa, não namore com ímpio. Espera Deus arrumar um varão, servo do Senhor, igual a você. Porque você vai ter dor de cabeça, você vai ter trabalho. Você pode conhecer alguém e falar, mas ele é um menino de família. Ele é um rapaz, ele não bebe, não fuma, já é um bom começo, sim. Mas ele não é convertido igual a você. Você vai ter trabalho com ele. Então espera o Senhor arrumar o teu varão, espera o Senhor arrumar a tua varoa. Coloca nas mãos de Deus, ora, né? Porque aqui o Senhor fala que o que Deus ajunta, o homem não separa. Você construiu o teu casamento, foi para a vida toda, né? Não foi para se separar, não foi para tua casa ser destruída. Então, quando a gente usa de sabedoria, né, com as coisas de Deus, a gente sabe, né, lidar com essas situações. Quando tem, porque não existe casal perfeito, né? Até os servos de Deus têm lá sua discussão de vez em quando, tem suas diferenças, né? Mas é uma coisa que resolve ali entre eles. Todos dois conhecem a palavra, né? Todos dois conhecem a palavra, glória a Deus, vai, conversa, se resolve ali mesmo. Mas quando você é serva de Deus e seu marido é ímpio, é mais trabalhoso, é mais complicado. Muitas vezes seu marido que é ímpio não aceita certas coisas em você, como você é, por ele ser ímpio, você ser serva de Deus. Mas não discuta, não briga com ele, sabe? Ore por ele, ore para ele se converter ao Senhor, para ele ser um servo de Deus igual a você. Você tem os meios, né, de buscar a Deus para restaurar o teu casamento, restaurar a tua casa. É tudo na base da oração, na busca com Deus, né? Então aqui o Senhor, ele fala sobre a carta de divórcio. O Senhor não juntou os filhos, os servos para estar se separando. Aqui você só pode se separar se você cometer algum adultério, se você se prostituir. Aí você, o marido, sua esposa, só esses delitos aqui, que você tem direito, pela lei de Deus, de se separar. Porque muitas pessoas hoje, elas querem casar, querem ter um casamento, querem ter uma vida a dois, né? Mas não querem passar pelos processos, não quer suportar as coisas junto, não quer dividir as coisas junto. Aqui, a partir de quando você se casa, você é uma carne só, você passa a ser uma carne só. Não é mais você, não é mais ele, é vocês dois, é uma carne só. Então tudo que fizer tem que ser junto, com concordância, né? Na decência, com conversa. Quanto mais quando vocês dois é servo do Senhor. E o Senhor fala que aquele que larga pai e mãe, né, para se juntar com sua esposa ou seu esposo, você que está vivendo na casa da sua mãe, que quer casar ou já casou, vá viver sua vida com seu marido, porque o Senhor disse que aquele que largar pai e mãe, né, aquele que larga pai e mãe para se juntar com seu marido, sua esposa, é uma carne só. Não vive mais eu, não vive mais tu, é uma carne só, né? É tudo junto. Não tem nada de é só meu, é seu. Não, é uma carne só. Quando um tiver fraco, o outro tá ali, né, para ajudar. Quando um cair, o outro tá de pé para ajudar a levantar. Então tem que ter comunhão entre o casal, tem que ter parceria entre os dois, tem que viver em concordância, em oração, ser homem sábio de oração, mulher sábia de oração, né? Para saber conduzir a sua casa, seu casamento. A mulher tem que ser sábia, ajudar o marido
Ainda que ele seja, discute por qualquer coisa, ainda assim que ele é chato, ainda assim que ele fala de tudo, né? Mas a gente tem nossas maneiras, né? Temos sabedoria para isso. A mulher sabe, ela sabe edificar a casa. Ela sabe conduzir a situação. Ela ora, né? O marido, a mesma coisa. Se a mulher também for chata, for mandona, acabou esse negócio. Tá junto, tá vivendo junto, é uma carne só. Não tem mais aquele eu vou sozinha, eu vou fazer isso. Você se juntou com ele, é para dividir. Não tem mais aquele negócio de separação. Se uniu, acabou. Tem que ter concordância, tem que ter conversa, tem que ter diálogo. Dois servos do Senhor junto, morando dentro de uma casa, casado, faz muita diferença, faz muitas coisas. Vivendo uma vida com Deus. Então aqui o Senhor fala, né? Que o que ele une, o homem não separa. Então não deixa minha irmã, meu irmão. Ninguém. Não deixe ninguém se envolver na sua vida, no seu casamento. Não deixe ninguém dar opinião, ninguém querer conduzir a sua vida, seu marido, sua esposa, é você e ele. Quando você tiver um problema, é você e ele que tem que resolver. Não fique você, esposa, dividindo seus problemas de casa, pessoais, de seu marido, com amigas, com irmãs. É você e ele. Não importa, é você e ele. Você também, varão. Não fica compartilhando seus problemas de casa com irmão. Não, é você e sua esposa. O que tiver de resolver, o que tiver de acertar, é você e sua esposa, você e seu esposo. Muitas vezes os casamentos hoje não dá certo porque os servos de Deus, eles é servo de Deus, né? É casado, mas não querem dividir mais as coisas. Não querem compartilhar as coisas. Esse aqui é meu, é eu que vou fazer, mas não é assim, né? A mulher de Deus, o homem de Deus tem que ser sábio dentro de casa. Saber conduzir a sua casa. Saber ter uma conversa com sua esposa, com seu esposo, né? Entrar em concordância naquilo que quer, naquilo que vai fazer. Não ser aquela esposa mandona que quer controlar, mandar no homem, nem o homem na mulher. É tudo conversa. Quando a gente serve a Deus, a gente é servo do Senhor, somos casados, casada, é assim que a gente tem que se comportar perante a Deus. Amém, meus irmãos? A palavra falou teu coração nesta noite. Não deixe que outras pessoas se metam, compartilha da tua vida, do teu casamento, porque ela não vai entender o teu processo com teu esposo, com tua esposa. Então, quando você estiver passando por uma situação, ore. Se tem algo que você não está gostando, ore. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus uma direção, peça a Deus como conduzir. Não deixe que ninguém entre na tua vida, querer dar pitaco no teu casamento. Porque quem passa pelo processo é você. Quem passa pela situação é você, com seu esposo, não é amiga, não é irmã. Então esse é um assunto que é só para a esposa e o esposo. Não é para ser compartilhado com ninguém, né? E você aí, minha irmã, que tem lutado pelo teu casamento, tem pedido a Deus para libertar ele, você é serva de Deus e ele não é, né? Possa até ser que ele anda aprontando lá fora, fazendo coisa errada. Você fica aí sofrendo porque você é uma serva de Deus e ele não é convertido e ele faz, acontece, apronta. Ore a Deus, peça a Deus. Se ele saiu de casa, não insista não vá atrás não. Ora, só ora ao Senhor. Porque o Deus diz na palavra que o que ele une, o homem não separa. Então, se o teu casamento foi unido por Deus, se você é uma serva de Deus, Deus vai trazer ele de volta para a tua casa.
ele vai vir, ele vai se arrepender do que ele fez, ele vai voltar para você, porque Deus não vai permitir que o inimigo separe, que entra na tua vida, no teu casamento, para separar você do seu esposo ou da sua esposa. Na hora certa ele volta. Não fique doente, não briga, ora, só ora, desça teu joelho, bota nas mãos de Deus, peça a Deus a mudança dele, peça a Deus para ele voltar para casa, que no momento certo Deus vai trazer ele de volta, tanto para a esposa como o esposo, porque é a lei de Deus. Hoje as pessoas elas querem muito, elas estão muito apressadas para casar, os jovens hoje estão casando muito cedo, sem maturidade, né? Achando que casamento é brincadeira. E por isso que muitos estão se separando. Porque quando passa a viver junto, não quer viver o processo ali junto, não quer passar por peleja, acha que casamento é só flores e não é. Todos nós passamos pelos nossos problemas quando a gente é casado. E casamento não é só flores, casamento é coisa séria, principalmente os varão que são solteiros, as varoas que é solteira. Tem que estar preparado para assumir uma responsabilidade, uma vida a dois. Principalmente os servos de Deus. Temos que parar e meditar, pedir direção a Deus em tudo que a gente for fazer, né? Para depois, quando não vir um aí de qualquer jeito, outra, uma de qualquer jeito, quando estiver te dando trabalho, vai dizer, ó o varão que Deus me deu, ó a varoa que Deus me deu, não era esse que eu pedi. Você não soube esperar. Você não esperou Deus preparar, não esperou a resposta de Deus, quis se apressar. Antigamente, no tempo, meus irmãos, de meu pai, de minha mãe, naquele tempo mais antigo, você era difícil ver um casamento, um casal se separar daquelas épocas. Era uma raridade ver um casal, um senhor de idade se separar. Hoje o que a gente mais vê é o inimigo trabalhando dentro do casamento para destruir lá, para separar. Hoje o que o inimigo mais age é dentro do casamento. Se a gente não tiver na vigilância, se a gente não vigiar, se a gente não ficar na posição que Deus quer, a gente acaba mesmo caindo. Então a gente tem que ficar atento às coisas de Deus, a gente tem que vigiar, né? Porque é uma área que o inimigo ele mexe, ele perturba, é na área do casamento. Ele faz de tudo para separar o servo de Deus que é casado. E ele bota pessoas de dentro da própria igreja. Ele envia os dele dentro da própria igreja. E muitas vezes você pensa que vê aquele varão que é de Deus e não é. É enviado lá do outro. Então quando você botar na mão de Deus, para Deus preparar alguém para você, espera que no tempo certo, Deus ele vai enviar o teu varão ou a tua varoa. Não se apresse, não se antecipe, espera o trabalhar de Deus, porque tudo que é de Deus traz paz. Quando vier para você aquele que Deus preparou, você vai saber que é de Deus. Amém? Glória a Deus. Mais uma palavra da parte de Deus para a vida de vocês. Que o Senhor continue falando conosco, porque a palavra de Deus tem tudo que a gente precisa. Tem de tudo. Tudo que você precisar saber. Tudo que você buscar da parte de Deus, a Bíblia vai te dar. Direção para tudo. Então medite na palavra, busque da palavra de Deus. Tire tuas dúvidas através da palavra. Que Deus vai continuar falando com você. Amém? Glória a Deus. Mais uma palavra de fé para a vida de vocês. Jesus abençoe.